Bem-vindos, assistentes e seguidores do podcast Momento Despertar. Hoje teremos o privilégio e a satisfação de entrevistar a doutora Silvia Ferreira Rodrigues Miller, médica dermatologista, mestrado e doutorado na USP-RP, professora da Universidade Federal do Pará. Abordaremos e focaremos na questão da hanseníase. Seu conhecimento sobre o assunto levaram-no a liderar grupos de estudos sobre a doença, visando a prevenção e o combate da hanseníase em nossa comunidade. Doutora, o que é a hanseníase, doutora? A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa que acomete principalmente a pele e os nervos. Ela é causada por uma bactéria denominada Mycobacterium leprae, que vai habitar principalmente as vias aéreas superiores, secreções nasais, secreções orais da cavidade oral, e por aí são transmitidas, e que por último vai se alojar na pele e nos nervos. Como é que é transmitida a hanseníase, doutora? A hanseníase é transmitida pelo convívio íntimo e prolongado com o doente de hanseníase que não está recebendo tratamento e que apresenta as formas mais severas, porque existem formas menos severas. Então, aquele doente não tratado, convivendo com seus familiares, ele representa um risco sim para os seus familiares, porque eles convivem intimamente e prolongadamente. Então, nós devemos sempre esclarecer que a hanseníase não se pega pelo aperto de mão, não se pega por um beijo, não se pega por um carinho, um afago naquela pessoa que tem hanseníase. A hanseníase ela é transmitida por um período crônico, requer que a pessoa passe anos uma convivência ampla, né? Dormindo ao lado, dormindo na mesma cama, comendo de frente um para o outro, falando, enfim, os familiares. Então, eu costumo dizer que o maior local de transmissão da hanseníase é o próprio domicílio do paciente não tratado. Isso. Então, a pessoa precisa ter, em primeiro lugar, o conhecimento sobre essa questão de transmissão, porque senão, fatalmente, se volta, né? Eu quero antecipar isso aí, se volta ao que se fazia antigamente, segregava as pessoas com hanseníase, né? Então, hoje, com os tratamentos que tem, hoje, tratamentos modernos e tudo, já não é necessário isso, né? Exatamente. Na década de 70, né? Para quem viveu na década de 70 e se lembra, talvez nossos pais, nossos avós se lembrem bastante, né, das colônias, onde as pessoas eram isoladas, mas porque não existia o tratamento que já existe, que começou na década de 80, que são diversas drogas, né? E a gente vai falar, eu acredito que você vai. Ela é uma doença hoje que tem uma relevância em saúde pública, ela hoje? Sim, extremamente relevante em saúde pública. Como nós falamos há pouco, ela é milenar. Eu estou limpo! Eu estou limpo! O primeiro conhecimento, que na época não chamava hanseníase, chamava lepra, né? E as pessoas eram extremamente segregadas. Por quê? Porque não se tinha tratamento, né? Eu me lembro bem desse filme, Ben-Hur, né? Em que a mãe do Ben-Hur e a irmã dele, né, apareceram e ficaram isoladas ali durante muitos anos, né? E se desfiguram, né? Aquela coisa todinha. Então, pela falta de tratamento que existia na época, que é uma doença milenar, como você fala, não era hanseníase, era lepra, tá? Isso aí, quando você chama a pessoa de leproso, você segrega ela automaticamente, né, doutora? Então, a hanseníase esse nome veio para atenuar um pouco essa segregação. Sim, esse nome ele foi inicialmente uma homenagem ao cientista que descobriu a causa da hanseníase, né? Que é um norueguês chamado Amal Hansen, então ficou hanseníase. E aí tornou realmente a forma de se referir a essa doença com mais leveza. Porém, ela continua sendo um grave problema de saúde pública no nosso país. Para você ter uma ideia, dados de 2021 da Organização Mundial de Saúde publicaram 140.500 casos aproximadamente de hanseníase no mundo todo. Porém, esses casos, esse maior número de casos, se concentram em 3 países, principalmente: Índia,
Brasil e Indonésia. Olha Então, só. esses casos, 75% E são países estão nesses populosos, países. né? Populosos, a Índia. Exatamente, Então, nós já sabemos também, através de dados científicos, de que a hanseníase é uma doença de países muito populosos, né, e com baixas condições de saneamento. Sanitárias, né, doutora? Justamente por causa desse morar de muitas pessoas convivendo no mesmo ambiente, né, em ambientes aglomerados, favorecendo a transmissão. E no Brasil, o primeiro estado em número de casos é o Mato Grosso. Mato Grosso, seguido de Tocantins, em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Maranhão. Em quarto lugar, Piauí. Em quinto, Roraima. E em sexto lugar, o Pará. Pará, né? O Pará tem 2 unidades de referência em tratamento da hanseníase, né? Que é a lá da Colônia do Prata, lá próximo de Santa Maria ali, e a de Marituba, que é mais próximo da gente, que é mais visitada e tudo. Esses locais, João, eles são mais assim para acolher os pacientes e os seus familiares, aqueles que ficaram sem família lá, egressos lá da década de 70, né, que ainda estão vivos, os seus filhos que ficaram sem os pais porque ficaram isolados, então eles acolhem essas pessoas. O Serviço de Dermatologia da Universidade Federal do Pará presta atendimento através dos seus professores aos pacientes de hanseníase encaminhados da rede básica de saúde. De forma semelhante atua o serviço da UEPA. Já oficialmente como centro de referência em hanseníase, nós temos a URIS Marcelo Cândia, que funciona em Marituba, que presta um atendimento multidisciplinar e especializado a esses pacientes. Eles têm um trabalho completo de fisioterapia, de psicologia. Legal. Uma equipe multidisciplinar que é o que se aconselha hoje na hanseníase. Porque é uma doença, é um problema de saúde pública, então o poder público tem que entrar com força, né? Sim. Porque imagina só, um surto, né? Tem risco de haver um surto de hanseníase? Não, esse risco não existe, porque é importante que a gente coloque, quando você fez a pergunta sobre a transmissão, que os dados de estudos mostram que a hanseníase, o risco de adoecer da hanseníase é principalmente para as pessoas que estão em contato íntimo e prolongado, portanto os familiares têm contato, e que dessas pessoas somente 5% vêm adoecer, porque tem vários fatores envolvidos. Os principais são os fatores genéticos e nutricionais. Ah, tá. Então não tem esse risco, né? Não tem. Não tem porque somente 5% vão adoecer, ou seja, 95% das pessoas que entram em contato vão continuar saudáveis, não vão adoecer de hanseníase. Certo. Isso para nós é muito bom, né? É um alento, mas infelizmente quem adoece corre o risco de ter sequelas seríssimas. Isso eu já ia perguntar para a senhora, assim, quais são os sintomas e os sinais de que a pessoa está com hanseníase? Os principais sintomas mais corriqueiros são manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele. Perde a sensibilidade também, Isso. né? E em algumas vezes essas manchas já vêm acompanhadas de perda da sensibilidade, porque como eu falei, a doença ela acomete pele e nervos periféricos. Sim. Então ocorre lesão desses nervos e a pessoa perde sensibilidade do tato, perde sensibilidade para o frio, para o calor, né, para o quente, frio. Quer dizer, a pessoa pode se queimar e não está sentindo nada. E também para dor, né? Também, né? Também fica indolor. O tecido todo. Fica aquela região acometida pelo bacilo, pela bactéria, certo. Ela fica indolor. Qualquer pessoa pode contrair, assim, qualquer pessoa pode contrair a hanseníase. Se aquela pessoa tiver assim suprida, assim, com imunidade alta, ela corre risco de contaminação, da mesma forma se não tiver. Eu queria saber assim, se a condição física, orgânica da pessoa, ela propicia a pessoa a pegar ou não. Esse fator genético, como eu falei, é que leva somente 5% das pessoas, né, que entram em contato desenvolverem a doença. Ela é um fator constitucional individual. Mas, claro, se uma pessoa herda os genes do pai, da mãe,
Claro que aquela pessoa, que se o pai ou a mãe tem hanseníase, a probabilidade dela ter hanseníase é maior. E também nós devemos levar em consideração a questão endêmica. Por exemplo, vamos comparar aqui o nosso estado com Santa Catarina, né? Onde as condições de saneamento, né, no sul são bem melhores do que as nossas. Em Santa Catarina, existem só alguns focos muito pequenos de hanseníase, né? E no Pará, não. No Pará, nós temos níveis até hiperendêmicos. Há alguns anos, até mais ou menos uns 10 anos, cerca de 40% tinham níveis hiperendêmicos. Imagine. Poxa. Né? Já em Santa Catarina é o contrário, né? São contados os municípios que têm algum nível elevado de endemia. Então, vamos comparar. A probabilidade de um paraense ter hanseníase é muito maior do que de um catarinense. Tanto pela hereditariedade como pelos tratamentos, pelas condições sanitárias, essas coisas todas, até de transmissibilidade também. Principalmente pela presença do bacilo, da bactéria. Entendi. Tá? Eu chamo bacilo às vezes porque o formato da bactéria é um bastonete, então ela é chamada de bacilo, mas é uma bactéria, pelo formato. Sim. Então, pela presença, nós convivemos muito mais com hanseníase e o Pará do que Santa Catarina. Então, entendeu? Então, existe, além desse fator genético, tem esse fator ambiental também, esse fator da endemicidade. Então, a exposição do paraense à bactéria é muito maior do que o catarinense, por exemplo, comparando dois estados com endemias diferentes, com níveis endêmicos diferentes. Doutora, a hanseníase, ela tem cura? E quais são os tratamentos mais indicados? A hanseníase é uma doença curável, graças a essa descoberta da poliquimioterapia, que é chamada de PQT, desde a década de 80. E apenas a hanseníase para que ela se torne totalmente curável, ela precisa ser tratada precocemente. Certo. Né? Por que totalmente curável? Porque tem aquele paciente que ele vai curar, ele vai deixar de ter o bacilo por volta ali de 5 anos de eliminação. O tratamento pode durar de 6 meses a 1 ano, né? O máximo é de 1 ano, podendo se estender até 18 meses nos faltosos, mas esse paciente ele precisa se curar também neurologicamente, ou seja, aquela sensibilidade precisa voltar, aquela deformidade que começou ali com medicamentos e com auxílio de uma equipe multidisciplinar envolvendo fisioterapeuta, médico, enfermeira, ortopedista, ela deve voltar também, entendeu? Mas se você deixa passar muito tempo, o nervo vai sofrer uma deterioração que ele não vai ter condições de recuperar. Eu sei. Né? Mesmo com fisioterapia, com esses tratamentos todos, nada, não tem, né? Não tem como. Depois é irreversível, né? Quando ocorre um dano neurológico irreversível, às vezes uma cirurgia do nervo pode resolver, mas nem sempre resolve. Por isso que a gente deve chamar atenção para os sintomas, as manchas brancas ou avermelhadas na pele, acompanhadas da diminuição ou perda da sensibilidade, acompanhadas às vezes de caroços pelo corpo, né? E que com o passar do tempo vão aumentar. Então, não é aquela mancha que a pessoa tem, porque mancha na pele pode ser várias coisas. Pode ser um sinal, pode ser um pano branco, pode ser uma alergia, pode ser uma urticária, mas é aquela mancha que ela vai progredindo, né? Que o paciente percebe que ele não sua, porque as glândulas sudoríparas, as glândulas do suor também são acometidas, ou que não nasce pelo naquela região, aquela área da perna do paciente, homem, por exemplo, que perde ali pelos naquela região limitada, uma área circular, por exemplo, sem pelos. Tudo isso deve chamar a atenção do paciente, mas não é desespero de achar que tudo vai ser hanseníase, afinal só 5% das pessoas contraem a doença, mas é procurar o médico. Eu vou procurar, de preferência, o dermatologista, porque é o médico que examina a pele, né? Então, o paciente deve procurar atendimento médico e falar dos seus sintomas, o que é que ele está, até que o médico venha até descartar. Olha, isso não é hanseníase. Já aconteceu diversas vezes comigo, com alunos meus, que o paciente chega apavorado achando que está com hanseníase e é ptiríase versicolor, que é o pano branco, o vulgo pano branco, né? Aquele de praia que a pessoa apresenta. Ela é uma doença grave, doutora, a hanseníase? A hanseníase, ela não é uma doença grave, mas ela pode se tornar uma doença que leva a sequelas, né? E a traumas, né? Traumas emocionais.
porque se o paciente chega num nível muito adiantado, né, numa fase muito adiantada do dano neural, do dano neurológico, ele pode ter aquela perda irreversível da sensibilidade, ou seja, nunca mais ele vai ter sensibilidade naquele dedo, naquela mão. Ele pode perder o movimento da mão, ele pode ficar com uma garra na mão fixa, né, e não aquela deformidade, né? mais apreender os objetos. E por fim ele pode também até perder, né? Perder a mão, perder verdade, um dos pés. E deformidade também, no nariz, né? Exatamente. Pois é. Essa deformidade no nariz é devido ao desabamento da cartilagem do nariz, porque vai havendo toda uma destruição, né, interna, da né? mucosa nasal e tudo, e até ocorre o desabamento, que dá aquela face característica, né, do desabamento nasal. Pode dar cegueira também, pode levar, o paciente pode vir a ficar cego, se não houver. Mas isso num estágio mais elevado, sim, né? Existem várias formas de hanseníase, existem desde as formas mais leves, que é simplesmente uma mancha com uma leve perda de sensibilidade, o paciente trata 6 meses, fica curado, às vezes nem lembra mais que teve hanseníase. Até a forma mais severa. A forma mais severa ela é aquela forma que é mais transmissível também, que o paciente vai ter caroços no corpo, vai ter uma deformidade na face, vai ter uma obstrução nasal, como se fosse uma rinite o tempo todo, o nariz escorrendo, dada a quantidade de bacilos que vão ali obstruir. Como é que deve proceder uma pessoa que é acompanhante de uma pessoa portadora da hanseníase? Antes de tudo, o familiar que convive com o paciente de hanseníase deve se submeter ao exame médico para investigar se já apresenta algum sinal da doença. Procurar apoiar esse paciente, procurar acolher, procurar compreender. Vai ser uma pessoa que vai ficar um tanto mais, digamos assim, irritada, porque ela vai tomar diversas drogas. Incentivar a pessoa a manter o tratamento. Ajudar na vigilância desse paciente quando ele for lidar com alimentos quentes, quando for lidar no fogão, quando ele for carregar um peso, né? Se possível, acompanhar o seu familiar no tratamento, na ida ao médico, né? Fazer perguntas para o médico, saber qual é a forma, quais são os riscos que a pessoa corre, se precisa de fisioterapia. Se precisar, tem fisioterapia que pode ser feita em casa para recuperação de movimentos. Basta que ele receba a orientação do fisioterapeuta. Primeiro o médico indica para o fisioterapeuta atende, instrui a pessoa de como fazer os movimentos, né? Fazer os exercícios, e aí a pessoa em casa mesmo pode fazer. A senhora, como médica, o que a senhora aconselha uma pessoa que é portadora de hanseníase, assim, o tratamento, essas coisas? Primeiro, não se desesperar. Isso. Lembrar que tem cura, lembrar que o atendimento é fácil de conseguir, porque é nos centros de saúde, nas unidades básicas de saúde. Tem pessoas, esses centros estão capacitados para atender? Espera-se que sim, né? Eu como professora lá da Federal, venho fazendo um grande esforço, né, para que isso aconteça, para que os nossos médicos sejam bem preparados. Então, as UBSs, elas são preparadas para o atendimento. Quando não tem um médico capacitado, muitas vezes tem uma enfermeira, e as enfermeiras são grandes parceiras no atendimento do paciente com hanseníase. Existe até em locais longínquos onde não tem médicos e a enfermeira às vezes do médico. Não é o ideal. O ideal é que o médico se comprometa, porque é uma doença muito complexa. Mas, primeiro conselho, o paciente não se desesperar. O segundo, não faltar a sua consulta. Terceiro, usar as medicações corretamente. Sempre que tiver uma outra infecção, procurar se obedecer, fazer o repouso, ter cuidado com o que está usando no trabalho, está pegando peso, está pegando um martelo, está pegando em algo muito quente, uma água quente, né? Ter cuidado com os calçados também, né? Para proteger os pés. Não precisa ser um tênis caro, mas um tênis que pelo menos seja macio para o pé, que não vá agredir a pele do pé. E procurar ter uma boa saúde, aquelas conceitos básicos, né? De que a gente deve ingerir pouco açúcar,
beber bastante água, comer folhas, né? Comer proteínas dentro do possível, dormir às 8 horas de sono, né? É principalmente isso, procurar, acima de tudo, ser um parceiro do seu médico. Porque eu sempre digo para os pacientes, olha, 50% do tratamento é responsabilidade sua, 50% é minha. Então, nós temos que... Mas o seu, para você, vale 100%. Para mim, o meu vale 100%. Então, eu estou aqui com 100% da minha boa vontade, do meu conhecimento, tentando lhe ajudar. Você tem que estar com 100% da sua vontade de ficar curado, né? Então, isso é importante para o paciente. Ele assumir a responsabilidade, não se ver só como vítima, né? Porque aí existem também outras doenças gravíssimas, né? Que a pessoa pode adquirir. Então, a hanseníase, já que ela é curável, tem um médico lhe tratando, tem uma enfermeira que está acompanhando, tem até a sorte de ter um fisioterapeuta ali naquele serviço de saúde, né? Às vezes um psicólogo que também vai nos auxiliar bastante, que o paciente aproveite o máximo, que não falte, que vá, que seja comprometido com o seu tratamento. Depende muito do paciente também, né? Sim. Deles da força. A senhora, como professora, assim... da universidade, que forma muitos médicos. O que é um médico recém-formado? O que é que a senhora orienta ele no sentido de, exatamente no conhecimento com relação à hanseníase? Considerando, então, essa complexidade da hanseníase, eu diria ao jovem médico que, quando for atender um paciente de hanseníase, quando for receber um paciente encaminhado com suspeita de hanseníase, que ele reserve um período maior para essa consulta. Ou seja, ele pode até receber o paciente, deu o diagnóstico inicial, mas reagendar esse paciente para outro dia, remarcar outros pacientes, dar prioridade de pelo menos 1 hora para esse paciente, para que ele seja bem atendido. Porque fazer todo o exame da pele e fazer toda a inspeção dos nervos leva tempo. Além de que o paciente geralmente se manifesta tenso. Existem testes que nós precisamos fazer que requer a concentração do paciente. Então, que o jovem médico tenha isso em mente, que ele lute por esse espaço para o seu atendimento, para lhe gerar mais dignidade de atendimento e também ao seu paciente. É um atendimento diferenciado ao que acontece hoje, né? Com essa cronometragem toda de prazo, de momentos. Exatamente. Então, um atendimento diferenciado, que precisa profundidade médica, conhecimento, não é isso, doutor? Exatamente. Cobrar melhores condições de trabalho também, né? Porque, no fim, isso vai repercutir no bem para todos. Vai ser um benefício para o paciente, em primeiro lugar, para o próprio médico, que vai poder ter mais tempo para raciocinar, para prescrever, para orientar, e para toda a equipe de saúde também, que vai receber um paciente mais satisfeito, um paciente mais colaborativo até, porque ele recebeu atenção e recebeu orientação. Então, eu acho que o principal alerta é esse para os profissionais da medicina, que é o que eu posso falar no momento, é que eles busquem melhor qualidade de serviço, né, para o atendimento não só da hanseníase, mas já que é uma doença milenar, que a gente está aí tentando resolver há tanto tempo, que a gente realmente venha mudar. Em 2009, eu fundei a primeira Liga Acadêmica de Hanseníase do Pará. Qual era o principal objetivo da Liga? Era reunir estudantes, de preferência de medicina e de enfermagem, que concentrassem mais, né, o estudo da hanseníase, que se interessassem, era estimular o interesse pelo conhecimento em hanseníase para que viessem precocemente atuar nesse combate à doença. E mais recentemente, em 2016, a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou o Janeiro Roxo, né, em que é um mês dedicado ao combate à hanseníase. Então, em parceria com o Ministério da Saúde, né, são realizadas... Campanha nacional, né? Nacional. São realizadas as campanhas. Legal, doutora. Muito bom a gente ter tido essa conversa com a senhora, esclarecedora demais, tá? E eu quero agora agradecer a sua presença, foi muito valorosa para o nosso podcast aqui, Momento de Despertar, e de convidar para outras oportunidades a senhora comparecer e trazer esse conhecimento amplo que a senhora tem, né? E desde já agradecer
e reformar esse convite, para a senhora sempre estar aqui conosco, despertando, esclarecendo, fazendo esse voluntariado, essa sua medicina voltada para o bem, para a cura, para ajudar as pessoas. Isso que é importante hoje. Eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Muito obrigada. Eu também quero expressar minha satisfação em estar aqui, podendo prestar esse serviço, podendo fazer essa troca e assim na esperança de que realmente a gente tenha aí os nossos ouvintes, né, que haja algum paciente, alguém que conheça o paciente, que possa ajudar também, que possa ser aí multiplicador, né, de informação, de conhecimento. E só queria dizer que a Liga não atua mais. O último ano da Liga foi 2015, desde então eu já não estou mais atuando, mas eu continuo, né, dando aulas e tentando aí sensibilizar os nossos jovens estudantes para gostarem mais de estudar hanseníase. Obrigada. Legal. Tá. Obrigado a todos.